A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Como estão? Eu sou a Juliana Alves e estamos começando mais um Universidade 93,7. No meu lado, tenho a honra de dividir o jornal com ele, Manuel Salvoldi. Bom dia, meu querido, tudo certo? Oi, Ju. Oi, ouvintes. Eu tô ótimo e, como sempre, é um prazer estar aqui do seu lado na bancada. E você, como anda? Estou bem. Falando em andar, que tal acompanhar a correria do nosso dia a dia no transporte público? Bora! Este programa está dividido em 2 blocos. Neste primeiro bloco, você vai conferir um pouco sobre os rituais de despedidas que acontecem nas estações de trem e metrô de São Paulo, na reportagem de Alessandra Barroso, as dificuldades de mobilidade que alunos periféricos encontram para acessar a Universidade de São Paulo, na matéria de Bruno Christopher, e um pouco do dia a dia de Márcia, cobradora de ônibus há 6 anos, e que fala um pouco também sobre a sonhada tarifa zero no transporte público de São Paulo, na reportagem de Wallace de Jesus. Fique agora com o programa de hoje. Hoje, visitamos os diversos modais do transporte metropolitano. Do meu outro lado, temos a ilustre presença de Marcos Chioto, para comentar as nossas reportagens. Marcos é arquiteto, urbanista e especialista em transporte urbano de passageiros. Bom dia, Marcos. Muito bom te ver aqui. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pelo tempinho. Bom dia, Juliana. Bom dia, Manuel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente já começa nosso passeio pela estação Mogi das Cruzes. Na reportagem da Alessandra Barroso, a psicóloga Nilza Fortuna fala sobre o papel dos rituais de despedida, momentos de afetos que muitas vezes deixamos de lado em um mundo tão digitalizado. É esse som abafado que anuncia, segundos antes, a chegada do trem. Anuncia também o fim da conversa, o beijo da despedida e o abraço apertado de mais um fim de domingo. Eu sou Alessandra Barroso e falo da estação Mogi das Cruzes, linha coral da CPTM. Foi aqui que descobri a história de Daniel e Renato. Nos finais de semana que consegue voltar para casa, Daniel leva a mochila nos ombros e uma saudade que tem hora e lugar para abandonar o peito. É na saída da estação Mogi das Cruzes que o encontro com Renato, seu pai, relembra que nada mudou, mesmo contra a força da distância e do tempo pesando na balança. É aqui também que o adeus, dias depois, encerra o ritual de despedida. Pessoal, quem mais, gente? 4x2, 10x5, paçoquita, Santa Helena. Pô, meu pai, ele é cheio de não demonstrar sentimento, não sei o quê. Daí a primeira vez que a gente veio pra cá, veio nós dois, porque ele veio me ajudar com as malas, a gente veio com as malas no trem e tal. Aí chegando lá, ele falou assim, pera só uma licença aqui que eu vou ficar um cigarro lá fora, na casa que eu ia ficar aqui em São Paulo e tal. Aí eu fui com ele ver um negócio, meu pai que tava todo lá machão, não quis falar as coisas, tava chorando. Então assim, a gente sente muita falta, a gente não fala muito, a gente não gosta de falar porque a gente fica mais triste, mas a gente fica com saudade um do outro. Se despedir é sempre ruim, porque é ruim, porque mesmo que a gente se veja bastante, é ruim, porque a gente tá acostumado a morar junto e tal, não sei o que, é ruim isso daí. Tem vezes que a gente deixa o trem passar aqui, porque às vezes a gente chega aqui na estação e, quero ficar um pouco mais com o moleque e tal, aí a gente deixa o trem, deixa passar 1, 2 trens que passa a cada 15 minutos, então é mais tranquilo, aí a gente fica mais tempo junto, né? Porque, sinto falta, vai crescer comigo e tal, não tem como não ficar com saudade, mesmo sendo pouco tempo, pá. Você acha que esse ritual de despedida, esse abraço, esse até mais, que na verdade é uma certeza de que vai voltar, você acha que isso ajuda na hora de você superar a saudade, quando pensa, ajuda a se preparar para o momento que vem logo depois, que é o momento da ausência? Com certeza, com certeza. A gente se despedir aqui é importante, Eu sinto que se um dia o moleque for voltar pra São Paulo e eu não tiver aqui pra dar tchau pra ele, eu vou ficar mal pra caramba. Já aconteceu uma vez, fiquei
passei as 2 semanas que ele ficou sem vir, eu fiquei super mal, fiquei sentindo falta dele. Parece que falta alguma coisa se a gente não dá o tchau, se a gente não se despede. E então acho bastante importante a gente dar tchau, isso aí. E não é à toa que esses momentos são tão especiais. O afeto das despedidas lembra o amor e o carinho muito anteriores a qualquer partida. São uma lembrança da segurança do ventre materno. Para entender melhor essa dinâmica, procurei a psicóloga Nilza Renata Fortuna. Todo ritual que é criado na sociedade e é individualizado, cada grupo vai ratificando ou retificando um ritual, ele é importante. O ritual da gente se despedir, ele quimicamente, quando a gente abraça alguém, a gente libera ocitocina, né, no corpo, que é o hormônio do amor, que é o hormônio da felicidade. O abraço, ele vai falar de contorno, ele vai falar de proteção, mas acima de qualquer do corpo, ele também tem a importância psíquica, como aquele grupo se estrutura, porque o abraço da proteção, ele faz sentido quando ele advém de uma família que protege. Porque não adianta só uma família que não é unida, uma família que não dialoga, simplesmente levar no aeroporto, na rodoviária, no ponto de ônibus, para se despedir, porque é um ritual social. Não adianta eu receber um abraço de uma pessoa que eu não tenho afetos positivos, né? Que eu não tenho bons sentimentos. Aquele abraço, ele não vai liberar ocitocina no meu corpo. Muito pelo contrário, a gente vai ficar com raiva. Tipo, tira a mão de mim, né? É um abraço que não protege. Então, esse ritual, ele tá para além desse corpo, né? Esse corpo biológico do instante. Ele tá para o corpo biológico da constituição do indivíduo desde a sua vida uterina. O primeiro abraço foi o ventre. É muito importante a gente ficar atento, ainda mais numa sociedade muito digital, que a gente está abandonando, né, tradições do comportamento, das relações, do toque, do presencial, que a gente possa acordar os rituais, e os rituais que não foram adormecidos, que a gente possa manter os rituais, né? Porque os rituais, eles nos colocam na presença do outro, e a gente só existe se a gente tem o outro. E quando a gente perde isso, a gente fica mais intolerante, a gente fica mais agressivo, a gente fica mais destrutivo, porque a gente perde a necessidade de estar na relação com os outros. E eu acho que todos os rituais que têm a presença, que têm o afeto, o bom afeto, ela nos toca, ela nos sensibiliza. E essa sensibilidade faz com que a gente consiga estar diante de outras pessoas. E a gente precisa de pessoas. A despedida deixa a lembrança de que tudo ficará bem. Ela lembra a Daniel que ele nunca esteve sozinho. Ajuda também a encarar o mundo inteiro, sabendo que na volta, um abraço ansioso o espera. Caraca, a reportagem me lembrou muito umas despedidas infinitas que tenho com a minha namorada no metrô. E você, Marcos, já passou por uma despedida dessas? Já. Eu trabalho e pesquiso o transporte público porque eu, antes de tudo, sou um usuário de transporte público, né? Eu não dirijo, então eu vivo a minha vida no transporte público. Então, ouvindo essas histórias, eu me lembro de várias. Uma delas, coincidentemente, o meu pai mora em Mogi das Cruzes, eu sou de lá. Então, eu vou bastante para lá, pego o trem. Então, meu pai não vai comigo até a estação porque ele já tem uma certa idade, então eu me despeço dele no portão. Sim. Vou pegar o trem, venho para São Paulo, vou pegar o trem, devo ir esse fim de semana encontrar com ele. Então, isso faz parte da minha vida. E essa coisa de ter algum momento, mesmo que às vezes você pega o trajeto juntos, em algum momento você se separa, né? Eu acho muito legal a
a gente chama de meio de transporte, porque ele é um meio, né? A finalidade é onde a gente quer chegar. Ele serve para conectar pontos que estão distantes e se deslocar. Mas esse caminho também sempre tem muita história, né? Tem aquela coisa de ficar esperando. Acho que todo mundo que pegou o metrô já teve um momento de te encontrar na catraca, e você fica lá, a pessoa não chega, todo mundo que vem chegando, você fica olhando. Tem aquela ansiedade, né? Lembra isso que ela falou, a gente quer o abraço da pessoa conhecida, não? Porque você tá lá, você tá esperando uma pessoa, às vezes, ou alguns amigos, chega um monte de gente, vários trens, e a pessoa que você tá esperando não chega, tem aquela expectativa, será que a pessoa atrasou? Será que tá tudo bem? Muitas e muitas histórias acontecem e eu acho fascinante também. Enquanto eu tô nessa angústia, eu também fico fascinado de ver as outras pessoas em volta se encontrando, né? Às vezes você vê uma pessoa super feliz que alguém chegou, você vê alguém estressado. Então, acho que tem muitas histórias que acontecem que às vezes a gente até esquece. É interessante pensar que cada pessoa, cada passageiro tá passando por algum sentimento, alguma ansiedade, alguma raiva. Exatamente. A gente tem um lado muito funcionalista, que também é importante pensar no trabalho, pensar na produtividade, pensar na cidade como uma máquina assim, econômica, mas acho que não pode perder essa dimensão humana também. Cada um lá é uma história, assim, eu acho muito interessante isso. Assim. Afinal, somos pessoas, né? Na próxima reportagem, acompanhamos mais de perto as dificuldades dos alunos da USP que moram longe da universidade. É quase uma romaria do dia a dia para garantir sua presença nas salas de aula. Confira a reportagem de Bruno Christopher. Todos os dias, mais de 10 milhões de paulistanos se deslocam de suas casas para diversos destinos. De acordo com a pesquisa Origem e Destino, o tempo médio gasto no trânsito, em carros ou no transporte público fica em torno de 1 hora diária. Mas médias são feitas de valores mais baixos, mas também mais altos que o resultado final. Às vezes, muito mais altos. Agora, no fim dessa sexta-feira, eu vou me encontrar no metrô com a Juliana Toselli, aluna do curso de enfermagem da USP. Juliana passa cerca de 4 horas diárias se deslocando, da casa para a cidade universitária, às vezes para o quadrilátero da saúde, e então de volta. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Eu já tinha uma ideia mais ou menos de quanto tempo eu levava, ele não costuma variar muito, mas eu cronometrei hoje só pra ver certinho se eu tava fazendo a conta certa. A Juliana estava com a voz bem cansada porque já era o fim do dia, e ela também explica o motivo. Minhas aulas acabam, eu estudo integral e as minhas aulas acabam às 5 da tarde, mas geralmente eu não saio cedo. O motivo das 4 horas fica mais claro quando acompanhamos o trajeto da Juliana. Ela mora para dentro do bairro de Interlagos, bem no fundo da zona sul de São Paulo. Apesar de só precisar pegar um ônibus para chegar ao metrô, é um ônibus sempre muito cheio, seguido de muitas baldeações para chegar onde precisa. Quanto mais tarde fica, mais cheio e mais devagar o trem fica. Então eu gosto de sair mais cedo para chegar com antecedência. E evitar que eu me atrase, se acontecer algum imprevisto no meio do caminho. O que acontece bastante na linha 9, que é a linha da cidade universitária. Ah, tá, da Esmeralda você já pulou direto e você vai pelo... Eu vou pela passarela e pego o circular ali na frente. Entendi. O circular também que é outra coisa maravilhosa da experiência universitária, não é mesmo? Tem mais um diferencial, que é que o meu campus de origem não é na cidade universitária. Então eu tenho que ficar oscilando entre esses dois campos. E aí quando eu tenho que ir para a escola de enfermagem, ao invés de descer na estação Cidade Universitária, na linha Esmeralda, eu desço na Pinheiros para pegar baldeação para Amarela. E aí da Amarela eu vou até a Paulista, e da Paulista eu faço a baldeação para Consolação, que vai me deixar na linha Verde. E aí da linha Verde eu vou para as Clínicas, que é uma estação. Desde 1968, data de inauguração do metrô paulistano, a prefeitura realiza as pesquisas de origem e destino de 10 em 10 anos, que ajudam o Estado a entender a locomoção na cidade, as necessidades da população, bem como a evolução do transporte público e também do privado. O que podemos observar acompanhando cada estudo é que o uso de carros vem aumentando, principalmente entre as classes A e B, e o tempo total da viagem acompanha o ritmo. Se nos anos 70 a média era de 40 minutos diários de deslocamento, agora é aquela 1 hora citada no começo da reportagem. Hello, computers. We are working to solve an operational issue on this line. Mas nem as horas são iguais.
Abaixo da classe B, há um pico no tempo gasto em locomoção, principalmente porque muitas pessoas se deslocam para regiões centrais partindo da periferia, que nem sempre possui uma malha de transportes adequada. A diferença de tempo gasto pode chegar a somar 6 dias ao longo de um ano, de acordo com a agência Estado. Enquanto a quantidade de usuários de transporte público continua aumentando, cresce também a quantidade de pessoas que não se deslocam durante os dias úteis. E mais uma vez, esses números se concentram na periferia, principalmente nos extremos da Zona Leste e da Zona Sul. A última pesquisa Origem e Destino aponta que 1 em cada 4 paulistanos relata dificuldade de se manter trabalhando por causa da dificuldade de acesso ao transporte, e cerca de metade dos habitantes abre mão de atividades de lazer pelo mesmo motivo. Em meio a gastos públicos crescentes de subsídio com o transporte público, não apenas nas últimas décadas, mas também potencializado pela pandemia de Covid, parte da infraestrutura urbana foi privatizada. Olá, passageiros. Estamos atuando para solucionar uma ocorrência operacional na nossa linha. Depois da privatização ficou bem pior. Já era bem ruim, mas ficou bem pior. A gente começou a conversar sobre um descarrilhamento que tinha ocorrido naquele dia. Você sabe que esse não é o primeiro, né? Não é o primeiro? Eu não sei quando que os outros ocorreram, mas eu li que não é o primeiro descarrilhamento. Embarque pelo lado direito do trem. Exit train. Fazer faculdade e depender de transporte público, e eu acho que ainda com uma camada de estudar integral, não só estudar integral, mas tipo, se você trabalha e estuda, por exemplo, ter que pensar 1 milhão de vezes antes de considerar pegar qualquer atividade extracurricular. É impossível. Como é que eu vou fazer se eu passo horas do meu dia no transporte público? E aí eu preciso chegar em casa e fazer janta, lavar louça, fazer minhas coisas, tipo, fazer trabalho. Não tem tempo. Caramba, 4 horas de transporte não deve ser fácil. Pensando no pessoal da periferia, o senhor poderia comentar algumas melhorias para essa região do transporte público? Ixi, tem tanta coisa para ser feito. Depende muito também, né? A periferia, assim, temos várias possibilidades. Por exemplo, tem as periferias mais antigas que estão um pouco mais consolidadas. Por exemplo, um clássico é Itaquera, Guaraná, São Miguel, que são bairros bem antigos e que têm suas carências, mas também já tem uma certa estruturação. A gente tem outras que são um pouco mais recentes, tipo Cidade Tiradentes. Ela já é dos anos 80 para 90. Hoje está melhorando, mas ela tem muito mais carências de sistema viário, de coleta de coisas muito mais básicas. E depois, sei lá, a gente tem uma periferia mais nova também, que é, por exemplo, região do Jardim Ângela, Capão Redondo, que já é mais recente e até uns 10 anos atrás era um dos lugares mais perigosos da cidade. Assim, agora também está melhorando, foi feito muita coisa, como corredor de ônibus, construir hospitais. Então, você ter infraestrutura no geral, não só pensando em transporte, mas também ter escola, ter equipamento de saúde, você vai criando melhores condições de vida. E as pessoas também precisam sair menos dali, então gera menos demanda por deslocamento. O ideal era ter também muito emprego lá. Mas aí é difícil, você acaba gerando empregos de pequena escala, assim, comércio, algumas coisas. Mas o grosso dos empregos, as grandes empresas não vão abrir uma sede. Vou para Faria Lima ou vou para Capão Redondo. Ninguém faz essa conta. O cara fala, vou para Paulista ou vou para Faria Lima ou vou para Berrini, entendeu? Eles não vão muito, as grandes empresas não vão muito longe. Aí tem alguns bairros mais industriais, alguma característica. Mas emprego, por exemplo, era uma coisa muito importante e é muito difícil de levar o emprego, porque quem decide isso são as empresas, não é o poder público, né? Entendi. Como eu disse, é muito caro de implantar, mas o que ele traz de potencial de mudança também é enorme. Agora, não dá para falar, sai fazendo metrô para todo lado, que também é inviável. Assim. São Paulo, especificamente, tem muito isso das pessoas trabalharem muito longe de onde elas moram, não tem? Tem um pouco, porque não existe assim uma densidade ideal, né? Então, por exemplo, algumas regiões de São Paulo são muito densas, mas é diferente a densidade de construção e a densidade de população. O centro de São Paulo é muito denso. Você anda ali na região Sé, São Bento, até República, é muito prédios enormes. Só que é quase tudo empresarial. República, que é o centro novo, né, do Anhangabaú pro lado da República, até que tem um pouco mais de habitação, mas o lado da Sé tem muito pouca habitação, quase ninguém mora lá. Então, o que acontece é que tem muito emprego e ninguém mora lá, não teve nenhuma política de manter gente morando lá, e a população acaba sendo expulsa. Muito pela desigualdade social e pelo custo de aluguel e tudo mais, a população
principalmente a mais pobre, vai sendo muito expulsa do centro, indo cada vez mais para a periferia. Exatamente. Aí gera as tais das periferias, aí gera essa demanda por transporte que a gente está falando. A gente teve em São Paulo, historicamente, uma política de combate à favela no centro muito forte. Então, a gente não tem poucas favelas no centro, assim, são raros. Diferente do Rio. Sim. Diferente, sei lá, de Salvador, que as favelas ficaram incrustadas na cidade. Então, a gente mandou mais gente para a periferia, mas a gente esparramou bastante. Isso é uma característica de São Paulo, mas das cidades brasileiras como um todo. A tendência é esparramar nas periferias e fazer um espraiamento, né, que é um termo que se usa. Agora, na reportagem de Wallace de Jesus, você vai conhecer a história de uma importante personagem do transporte público de São Paulo, a cobradora de ônibus. Olá, meu nome é Wallace de Jesus e eu estou aqui na linha 875A, linha Perdizes Aeroporto. Nessa matéria você vai ouvir um pouco sobre a rotina de uma cobradora chamada Márcia e também das opiniões dela acerca da tarifa zero e da rotina de uma cobradora de ônibus aqui na grande metrópole de São Paulo. Olá, Márcia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Márcia, vamos começar a nossa conversa falando um pouco sobre sua rotina. Como é essa cobradora há 6 anos, né? Tem os dois lados da moeda, como todo emprego tem, né? Suas vantagens e suas desvantagens. Tem momentos que são bem tensos, mas tem momentos que são bem legais, que a gente conhece muitas pessoas, né? E eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. É um trabalho um pouco puxado, mas porém eu faço o que eu gosto. E aí, quando a gente pensa também na questão da luta dos motoristas e cobradores de ônibus, né? Esse ano foi um ano bastante importante em relação à questão de lutar pelos direitos trabalhistas, né? A gente viu que teve bastante paralisação, inclusive. Aí eu queria colher sua opinião sobre o que você acha que se tá bom do jeito que tá, se ainda pode melhorar. Olha, bom não tá mesmo não, porque a gente tá com um salário bem defasado, né? Mas aí veio essa pandemia, as coisas complicaram mais ainda, teve esse problema com relação às greves, não tivemos muito êxodo, entendeu? Mas é o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar, na verdade. Independente, a gente tem que trabalhar. E a gente tá aí pra isso. Entendi, Márcia. É isso então. Eu me chamo Márcia, sou cobradora de ônibus há 6 anos, trabalho na linha 875 Aeroporto Perdizes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Caramba, muito interessante essa matéria. Aliás, falando sobre esse assunto, Marcos, qual a importância dos profissionais que trabalham no transporte público? Acho que é muito importante entender que o transporte público ele é um sistema, né? Ele é composto por várias coisas. A gente pensa muito nos equipamentos, né? No ônibus, no trem, na via, mas isso tudo tem que operar, a gente fala, né? Operação é uma termo que se usa em transporte, que é fazer funcionar, e são os funcionários que fazem funcionar. Por isso que, se os funcionários entram em greve, paralisam, o sistema para. Ele precisa ter gente fazendo rodar. E aí, nesse caso, como a gente está tratando de ônibus, às vezes é um pouco diferente a relação, né? O metrô tem uma operação muito mais intensa, precisa de muito mais funcionário. Num ônibus, geralmente você tem o motorista e o cobrador. E justamente a figura do cobrador, né? Que é quem a gente está conversando aqui, é uma figura que está um pouco em xeque já tem alguns anos, desde o advento do bilhete único. O pessoal tá, mas será que ainda precisa, não precisa? Muitos sistemas pelo mundo não têm cobrador, principalmente quando automatizou, mas quando é cidade pequena, às vezes o próprio motorista cobra a tarifa, espera um pouquinho mais, mas se a cidade não for grande, não dá problema. Mas desde o advento do bilhete único, que agora já está fazendo quase 20 anos, já começou a se questionar a necessidade do cobrador, mas aí entra uma outra discussão, né? Que é uma questão trabalhista. Você não pode simplesmente mandar embora todo esse pessoal. Claro. Foi mantido porque o bilhete único demorou. Agora a gente pode dizer que está praticamente universalizado em São Paulo. Sim, mas no começo demorou para as pessoas acostumarem a usar. Então muita gente ainda pagava em dinheiro. E ainda tem uma certa necessidade de algum acompanhamento, fiscalização, liberação de alguma coisa em alguns casos. Mas eu diria que o cobrador tem uma tendência a se extinguir, o que é um pouco polêmico no sentido de desemprego e tudo mais. Mas eu acho que tem uma outra dimensão, que é um pouco o que ela fala nessa conversa, e isso também eu já vivi, que são os cobradores enquanto uma figura que faz parte da dinâmica ali. Sim. Aí voltando para a questão social, até que a gente estava falando, né? Sim. Por exemplo, eu me lembro muito de pegar uma linha que era o que eu vinha para a USP na época da graduação, então eu pegava muito ela, e tinha um cobrador que quase sempre eu pegava porque era do meu horário.
E que ele conhecia todo mundo do ônibus, ele dava informação, avisava, esse é o último ponto da Paulista, aqui não descer agora, só lá no Hospital das Clínicas. O pessoal chamava ele, acho que de cangaceiro, se não me engano. Não, acho que era Lampião. Que era um legal. cara muito, muito engraçado, assim, aí ele dava informação pra todo mundo, fazia piada, contava história, então tinha um lado divertido, assim, aquele momento que você mal acordou, tá cansado, aí você pegou no que esse cara dava uma animada no dia, assim, era divertido. Então tem tudo isso que acho que é uma questão, assim, que pode ser que se perca um tempo, pode ser que precise revisar de um ponto de vista mais técnico, mas tem a sua importância, né? E às vezes a gente esquece também, na verdade, que tem muita gente trabalhando que a gente não tá vendo fora, né? Geralmente tem uma central de controle, tanto do ônibus quanto do metrô, tem profissionais no planejamento que ficam no escritório pensando sobre as rotas dos ônibus, sobre se vai aumentar, diminuir, vai criar uma nova, tudo isso são pessoas que trabalham em escritório, mas que estão ligados à operação também. Então, Quanto mecânico não tem que ter para exato, manter manutenção, tudo mais, funcionando. limpeza. Agora, esses tempos agora que teve a concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, a questão da limpeza está crítica, porque aparentemente eles estão economizando a manutenção. Caraca. Então, por exemplo, amanhece, o trem começa a rodar, ele já está sujo. Assim, Nossa. só deram uma varridinha e pronto, mas ele está sujo. Elevadores, cada rolante parada uma semana. Então, você vê como é um negócio assim que faz diferença. E falando na função de cobrador, faz uns 30 anos, desde a gestão da Erundina, do PT, que fala sobre a questão da tarifa zero, né? Então, se por acaso, algum dia, em alguma gestão, seja aplicada a tarifa zero, seria mais possível ainda que a função do cobrador não exista mais, né? É uma coisa que tem que ser equacionada no momento, porque vai ter vai ter que discutir a questão trabalhista, vai ter que ver outras questões, mas eu imagino que sim, até porque o ônibus com cobrador, como a gente conhece, a gente está acostumado, é o nosso dia a dia, mas ele tem um problema operacional que nos corredores a gente vê bastante, que passa uma pessoa por vez, então demora um pouco. Então todo mundo sobe pela porta da frente, passa, às vezes forma uma fila, demora para o ônibus sair. Tanto que tem vários ônibus aqui de São Paulo que tem 2 catracas, né? Para acelerar, os ônibus muito grandes, para acelerar o embarque e desembarque. A questão que a gente falou agora do ônibus de Curitiba, ele é um ônibus que a tarifação é antes, né? Antecipada. Sim. Então, você pode abrir todas as portas, todo mundo sobe e desce, é igual o metrô. Seria mais dinâmico, né? O corredor de ônibus de Curitiba é um ônibus que pega conceitos do metrô emprestado. Esse é o corredor de ônibus. E o uso de São Paulo aqui, que a gente tem, não são assim, mas os do ABC, por exemplo, são. É mesmo? O embarque e desembarque é muito mais rápido, porque você facilita, você simplifica muito mais o fluxo. Então, teria outros ganhos também. Claro, a tarifa zero tem várias questões para ser equacionada, de viabilidade e tudo mais, mas ela existe. Em algumas cidades é aplicado e acho que é uma discussão interessante que está sendo levantada agora. Vai passar, talvez, um dos maiores problemas seja essa questão trabalhista dos cobradores. Repensar a figura dos cobradores. E acho que seria um baque cultural deixar de ter, né? Acho que muitas pessoas iriam sentir essa diferença. Porque a gente não conversa com o motorista, a gente conversa com o cobrador. Né? Quando precisa pedir informação, é a ele que a gente recorre e tudo mais. Marcos, muito obrigada. Foi uma aula. Tem algum recado que você quer deixar para os nossos ouvintes? O microfone é todo seu. Um recado para as pessoas aproveitem a cidade, né? Curtam, tentem se divertir, apesar de todos os perrengues que a gente passa. Acho que tem muita coisa boa acontecendo. E, se possível, usem transporte público. Neste programa, você acompanhou 3 reportagens. Na próxima edição do programa, nosso convidado Marcos Chioto ainda comenta sobre a vida de vendedores ambulantes nos vagões do metrô de São Paulo, na reportagem de Juliana Alves, a história da descoberta de quilombo encontrado durante as escavações da linha 6 Laranja e suas repercussões, na matéria de Sebastião Moura, e por último, mas não menos importante, uma reportagem de Manuel Savold sobre a arte contemporânea no metrô e seu impacto na vida dos passageiros. A apresentação desse programa foi de Manuel Savold e Juliana Alves. As reportagens foram produzidas por Alessandra Barroso, Bruno Christopher, Manuel Savold, Juliana Alves, Sebastião Moura e Wallace de Jesus. A coordenação geral é de Sebastião Moura. A produção é de Alessandra Barroso e a edição é de Wallace de Jesus. O programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.